Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso encontro meditando a palavra do Evangelho nesta terça-feira, dia 8 de julho. Agradeço muito a sua companhia, as mensagens que você deixa aqui nos comentários, também lá no meu Instagram. Que Deus possa continuar nos conduzindo nesse caminho todo dia aqui, ouvindo o Evangelho. Temos agora também a leitura do dia aqui no canal. Todo dia eu medito a primeira leitura da missa de hoje para que você possa se aprofundar um pouquinho mais. Cresça na sua fé, não se ache o suficiente, mas sempre precisamos crescer nesta fé. Hoje ouviremos o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos do 32 ao 38. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha irmã, nós podemos dividir esse texto do Evangelho de hoje em três partes. Na primeira parte, vemos Jesus expulsando o demônio daquele homem que estava mudo. Uma das missões de Jesus é justamente essa, de vencer o mal, de nos libertar da opressão do inimigo. E também hoje nós sabemos que o mal continua a agir, mas Jesus continua a nos libertar de todo o mal. Por isso, precisamos sempre pedir a proteção de Jesus, que Ele nos liberte de tantas ciladas desse inimigo que quer calar a nossa voz. Muitas vezes o inimigo age assim, quando ele consegue que a gente se cale e não anunciamos Jesus e não falamos das maravilhas de Deus e não falamos a verdade. Quantas vezes a gente acaba se calando, se omitindo. E essa é uma das ações do inimigo. A nossa boca que foi feita para louvar a Deus e não louva. Uma boca que foi feita para agradecer e não agradece. Uma boca que foi feita para bem dizer, falar bem, muitas vezes amaldiçoa e só sabe falar mal. Uma boca que foi feita para proclamar verdades, mas que às vezes por medo prefere se calar. Uma boca que foi feita para anunciar as maravilhas de Deus, mas que por medo muitas vezes acaba se omitindo. Então que Jesus também nos liberte desse calar que nos impede de usar a nossa boca para anunciar o reino de Deus. Reino que Jesus anuncia. E a segunda parte é como que um resumo da ação de Jesus. Jesus passava, percorria todas as cidades e povoados e assim hoje ele continua percorrendo as nossas casas, as nossas comunidades, os nossos trabalhos. É Jesus que passa fazendo bem. Precisamos entender isso. Hoje também Jesus quer percorrer todas as cidades, todos os povoados, todas as situações. Às vezes achamos que Jesus
quer percorrer apenas alguns lugares. Não, todos. A todos Ele quer anunciar, a todos Ele quer salvar. E o que Ele faz? Ensina nas sinagogas. Estive lá em Israel e a gente visita lá algumas sinagogas e como é emocionante você estar naquele lugar imaginando Jesus ensinando. E hoje também Jesus nos ensina. Isso que estamos fazendo aqui não é o Padre que está te falando, mas é Jesus que, pelo poder da sua palavra, continua a nos ensinar. E como são belos os testemunhos de falar, Padre, obrigado porque o Senhor está me ajudando a crescer na fé, a conhecer mais a palavra. E é Jesus que vai nos ensinando nesse processo de todos os dias, aqui no Evangelho, na leitura do dia. Jesus que prega o Evangelho, a boa notícia desse reino, Jesus que cura. O Evangelho de ontem falava de cura. Jesus que vai curando todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade. E a terceira parte do Evangelho nos revela um Jesus que é pastor, que vê aquela multidão perdida, desorientada e fala que são como ovelhas que não têm pastor. Mas ele pede. A messe é grande, mas poucos são os trabalhadores. Peçam, orem, rezem, clamem ao dono da messe para que envie trabalhadores para a sua messe. Isso é um chamado, é uma vocação. O reino de Deus tem tanto campo de trabalho e às vezes nós nos omitimos, às vezes nós nos calamos. Você precisa ser um trabalhador dessa messe, você precisa entender que essa missão de Jesus precisa ser continuada aí na sua realidade, aí na sua família, aí no seu trabalho, aí no seu grupo de amigos, aí na sua comunidade. Você precisa ser um trabalhador. Fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Como que eu posso ajudar na construção desse reino? Que eu seja esse trabalhador, que eu não me omita, que eu não finja que não é comigo, mas que eu possa assumir a minha missão, o meu chamado nessa grande obra do Senhor. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, o Senhor que continua a nos ensinar, a nos libertar, a nos curar. Que possamos sentir que hoje o Senhor percorre as nossas casas, os nossos trabalhos, as nossas cidades, as nossas comunidades, e hoje o Senhor continua a agir em nós, mas que nós também possamos colaborar com o teu trabalho, que nós possamos ser teus instrumentos nessa messe, onde o Senhor quiser, que nós possamos ser as tuas mãos, os teus pés, a tua voz, para que esse mundo se transforme no teu reino, Senhor, e que desça sobre você a bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa o seu joinha, inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito, isso é muito importante, e fique sempre com Deus.